No fundo da noite, a lua cheia espalhou a névoa rasa quando Sylvia mergulhou profundamente em seus pensamentos no quintal de sua mansão. Hoje, ela descobriu porque ele era o professor-chefe e tinha incríveis habilidades teóricas e educacionais. E se uma criança, elogiada por ser um prodígio, de repente sente que está se tornando mais comum à medida que cresce, na falta de talento, ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa e andou pela estrada real da teoria. Enquanto sua intuição vacilou, ele mergulhou na lógica tão sofisticada quanto as engrenagens. E se ele vir crianças que eram piores do que ele ficando à sua frente, Sylvia lembrou as palavras de Rohaka, a tristeza em duvidar dos próprios talentos, o medo de ser bloqueado por uma parede impenetrável, o medo de que alguém pior do que si mesmo os ultrapasse. Eu seria capaz de superar tudo. E se ele imaginasse que algum dia eles iriam dele, que costumava olhar para eles? Ela imaginou Eferene se tornando um mago melhor do que ela. Sylvia fechou a boca e inchou as bochechas. Efereno arrogante. A possibilidade era pequena, mas só de pensar nisso deixou tonto. Então foi ainda mais surpreendente. Decullen superou esse sentimento com trabalho duro. Terminando seus pensamentos, Sylvia mergulhou em meditação novamente. Ela respirou em silêncio e soltou sua mana, fazendo com que tons coloridos aparecessem em seus olhos. Eventualmente, ela materializou a origem. A escuridão da noite desapareceu e a luz entrou. As flores floresceram no chão, e as borboletas voavam quando um vento quente soprava, a grama balançando suavemente. A paisagem foi construída com as 3 cores primárias. A imagem que ela abraçou tingiu o jardim. Nesse reino, sua cor era a lei da natureza. Sylvia fechou silenciosamente os olhos no meio do campo mágico. Uma vez ela ouviu falar de algo chamado a fortuna do mago. O primeiro foi um talento inato. O segundo foi um esforço digno. O terceiro era a própria musa. Ela já conhecia seu talento, não era preguiçosa, mas costumava pensar que não precisava do terceiro. Musa. Para os assistentes, o terceiro foi essencialmente chamado de inspiração ou estímulo. Agora Sylvia entendeu. Sua terceira fortuna chegou um pouco tarde. Sob o amanhecer escuro, sentei-me na entrada da montanha da escuridão e abri meu catálogo de itens. Catálogo de itens para iniciantes. 1. Registro bloco de notas. 2. Lente de ampliação de caracteres. 3. Incubadora. Um catálogo era, na essência da palavra, uma lista de mercadorias. Eu poderia consumir um catálogo de itens para obter um desses itens. No entanto, não havia nada que teria um efeito dramático na jogabilidade. Os itens nele ofereceram apenas um pouco de conveniência ou exclusividade. Triângulo preto apontando para a direita 2. Lente de ampliação de caracteres. Assim que escolhi a opção 2, o catálogo tamanho A4 tomou sua forma. Uma única lente sem quadros ou qualquer coisa. Foi embaraçoso, mas se tornou um monóculo quando eu coloquei nas minhas pálpebras com psicoquinesia. Naquele momento, virei a cabeça na direção em que ouvi alguém andando pela grama. Quando nossos olhos se encontraram, ouvi uma voz assustada e vi sua armadura branca e capa distintiva. A lente de ampliação identificou um de seus atributos mais importantes. Inverno eterno. Classificação: exclusivo. Descrição: uma temporada eternamente congelada. Uma flor que floresce mais brilhantemente e o seu ambiente mais severa. Seu atributo de nota exclusiva: inverno eterno. Julie disse: não sabia que você também estava aqui. Não tenho permissão para estar aqui. Eu perguntei friamente de propósito. Julie coçou a parte de trás do pescoço como se estivesse envergonhada. Não, mas ouvi os rumores. Eu pensei que você iria descansar hoje porque você apenas lutou com Rohaka. O presidente pessoalmente me pediu para monitorar a montanha da escuridão. Era uma ordem da família imperial também, caso Rohaka voltasse ou estivesse planejando algo nessa área. O comandante dos cavaleiros também deve estar encarregado de tais tarefas. Sendo o líder, assumi a liderança. Então, de acordo com você, se uma guerra começar, todos os comandantes terão que morrer primeiro. Essa é uma boa pergunta. A resposta é descrita no 3º volume do Manual do Cavaleiro. Eu darei a você mais tarde.
Fiz uma cadeira usando psicocinesia e controle básico da Terra. Julie olhou para mim devagar e sentou-se. Ela continuou olhando para mim sem uma palavra. Você tem algo a dizer? Não. Eu assenti. O vento soprava do escuro, carregando consigo o cheiro espesso de mana e flora. Do nada, Julie perguntou: a lição de Sua Majestade está na próxima semana. Geralmente, a data de nossas aulas era baseada na vontade do imperador, mas tradicionalmente elas eram realizadas 1 ou 2 vezes por mês. Dito isto, nossa próxima lição foi na próxima segunda-feira. Você disse que não tem nada a dizer. Julie fechou a boca, olhando para a floresta. Toda vez que ela ouvia um som, seus ouvidos se animavam. Ela parecia estar trabalhando duro. Eu olhei para o meu relógio de bolso. 1h da manhã. Ainda restavam 3 horas do meu turno. Julie. Sim. Estou entediado. Você gostaria de jogar xadrez? Estou em uma missão agora. Julie apertou firmemente a cabeça. Fui trabalhado sem motivo. Missão? Gostaria de saber que tipo de idiota pensa que Rohaka voltará aqui novamente. Julie tinha uma expressão de culpa no rosto. Ela respirou e segurou. Eu sorri. É você. Oh, isso é? Você é muito estúpido. 1. São medidas básicas de pós-incidente. O agressor pode retornar à cena do crime. Rohaka é um criminoso, mas ele não é o agressor. Se fosse eu não guardaria a entrada, mas vasculhava toda a montanha. Minha principal prioridade seria descobrir por que ele entrou em primeiro lugar. Julie corou. Eu ri e passei um tempo lendo livros. Frey Knights Commander Julie. Você pode se retirar. As palavras saíram da bola de cristal de Julie. Era a voz de Isaac. Sim, tudo bem. Julie, que respondeu educadamente, imediatamente se virou para mim. Um quadro de xadrez saiu da mochila de Julie, mas eu fingi que não vi. Julie olhou para mim. No entanto, quando eu não respondi, ela começou a brincar sozinha. Perda de perda. Ouvir os objetos estranhamente em movimento se sentiu engraçado para mim. Relutantemente, olhei para o tabuleiro de xadrez dela, percebendo que era o presente que eu havia dado antes. Se você fizer assim, você perderá. É assim mesmo. Julie respondeu. Fechei meu livro e virei minha cadeira para ela. Com o tabuleiro de xadrez entre nós, continuei falando enquanto enfrentava Julie. Ouça com cuidado. Vou ensinar você começando com o básico. Julie juntou as mãos e assentiu. Sim. O entusiasmo sério envolveu vigorosamente sua expressão. Isso me fez pensar que ela queria ser um mestre de xadrez. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do presidente. Foi uma ordem para subir ao seu escritório pessoal, no 99º andar. Professor, e-mail foi entregue a você. Antes que eu pudesse sair, no entanto, Ale me entregou uma caixa com o número de suporte 39.953. Era dos Wizards que patrocinei. Obrigado. Não é nada. Peguei e segui no elevador. A totalidade do chão serviu como presidente do presidente. Depois de alguns momentos, a porta do elevador se abriu, revelando uma enorme mesa de escritório. O presidente estava deitado e dormindo. Para descrevê-lo com mais detalhes, ela não tinha cabeça nele. Todo o seu corpo estava deitado nele, enrolado como um camarão enquanto dormia com um grande chapéu de cone como um cobertor. A vista me lembrou a linhagem do presidente. A partir de agora, pode ser um fato que só eu sabia, mas o presidente era um híbrido entre uma fada e um humano. Sua linhagem era tão rara quanto os gigantes. Era tão único que ela provavelmente era a única que deixou de sua espécie no mundo. A razão pela qual ela dormia em uma mesa foi que as fadas gostavam de lugares altos. Seu ronco foi irritante. Eu suspeitava que ela tivesse um problema de respiração, mas não a perturbei. Em vez disso, sentei-me em silêncio em uma cadeira próxima e esperei. Eu tinha algo para fazer de qualquer maneira. Abri a caixa de correio e, ansioso pelo conteúdo, coloquei minha mão. Havia apenas uma carta nela. Por quê? Eu balancei a caixa de correio para cima e para baixo, apenas por precaução, mas apenas a poeira caiu dela.
Eu provavelmente apoiei 30 pessoas. Embora tenha feito isso através de doações anônimas, dei mais do que suficiente para que eles enviassem uma carta de reciprocidade. Mas Wizard sempre foi assim. Eles basearam-se na suposição de que retornariam o próprio patrocínio no futuro. Abri a única carta que recebi. Ancaro patrocinador anônimo. Saudações. Eu sou Efene da família Luna. Eu também sou um humilde estreante cujos talentos você reconheceu. Eu ri. Esse nome era familiar. Extremamente. A residência da nossa família é apenas uma pequena cabana. Embora vivamos em circunstâncias tão terríveis, temos mais dívidas que podemos lidar. Os devedores vêm e vêm de vez em quando. Eu cresci como filha de um aristocrata apenas em nome e estava acostumado a uma vida de solidão e independência. Cercado pela natureza, comi sapos e coelhos, e a pesca e a caça se tornaram algumas das minhas especialidades. No entanto, o conteúdo era sério e sua escrita era legal. Eu me acalmei. Houve um tempo em que pensei que, se eu tentasse, tudo daria certo. Mas este mundo não é tão calmo mar quanto eu pensava. Em vez disso, transformou-se em uma onda furiosa em um instante, empurrando e me quebrando. Meu pai tirou a própria vida, o que fez minha avó e avô chorarem. Eu senti que podia ouvir a voz de Efene através da carta. Eu saí à toa para realizar o sonho de meu pai e atender às expectativas da minha avó e do avô, mas todo dia parece que estou vivendo em gelo fino. Foi o seu apoio que me salvou desse desespero. Sua doação me deu calor enquanto eu morava sob o céu frio e gelado. Patrocinador. Nas pastagens do sul, há um javali chamado Roal. Eles correm livremente nos campos e crescem comendo apenas folhas de gergelim e ufram como alimentação. Roal. Eu murmurei sem querer. O presidente abriu os olhos mal-humorados. Ela olhou para mim com um rosto sonolento. Você veio, quando você veio, porque você veio enquanto eu estava dormindo. A maneira como ela falou, sonolenta, era marcadamente diferente do presidente habitual. Coloquei a carta no meu bolso interno. Eu cheguei agora porque você ligou. Certo. O bocejo durou quase 1 minuto. Depois disso, ela lentamente enxugou as lágrimas. Sim, eu queria perguntar sobre o progresso das perguntas do simpósio. Estou quase terminando. Vou terminar hoje. Bom. O presidente logo falou como se estivesse prestes a dormir novamente. Certo. O professor visitante foi decidido ser Louina desta vez. Cerimônia de boas-vindas do professor de hoje. Sim. Eu sei. Eu não me importo. Os olhos do presidente se arregalaram, seus alunos subindo como um gato. Você não se importa. O que isso significa? Vocês dois tiveram um relacionamento ruim, não é? O presidente gostava de rumores, especialmente fofocas provocativas. Isso foi devido à sua personalidade, também conhecida como buscador de curiosidade. Houve apenas um mal-entendido naquela época. Está tudo bem agora. De jeito nenhum. Você está mentindo. É por isso que você me ligou aqui. Não, de jeito nenhum. O edifício principal dos Cavaleiros Imperial, aqueles que afirmaram ser os melhores do continente, depois de 3 dias de rastreamento. Entre eles estava a Mesa Redonda dos Mitos, uma reunião de seus cavaleiros mais poderosos que enfrentaram apenas as agendas de maior escalão. Presume-se que Rohakan já tenha escapado do continente. A atmosfera na mesa redonda hoje foi fortemente moderada. Era porque a operação para prender Rohakan, a qual eles se dedicaram meticulosamente, falharam oficialmente. É claro que solicitamos a cooperação dos cavaleiros locais e da polícia. Portanto, podemos ter certeza de que a investigação será realizada de forma constante. Lavaine, Cavaleiro do Sagrado Coração, foi o único relatório. 13 cavaleiros de alto escalão, incluindo o vice-comandante Isaac, o ouviram na mesa redonda, enquanto o resto dos membros o ouviu dos assentos circundantes. Escreva um relatório para Sua Majestade. Naquele momento, a porta da sala de conferência se abriu e uma voz firme entrou. Não preciso de um relatório ou de qualquer coisa do tipo. Os olhos de todos se arregalaram. Vários cavaleiros entraram do outro lado da sala de conferências.
Eles se alinharam lado a lado para fazer um caminho quando uma aura ardente brilhava entre eles. A sombra da agência de inteligência é mais precisa do que suas informações. Afinal, o atual imperador do Império, Sofia Cater von Gugifrem. Seu brilho insolente a fez realmente aparecer como o sol. Sua Majestade, o Imperador. Os cavaleiros inteiros caíram de joelhos, independentemente da posição. O governante deles franziu a testa como se seus gritos fossem muito altos. Perda! Perda! Ela andou majestosamente e sentou-se no perímetro. Vou assistir suas reuniões pessoalmente. Rohakan é o inimigo do falecido imperador, para que eu possa fazer isso, certo? Suas palavras foram um choque eletrizante para eles. Lavane olhou para Isaac nervosamente, mas ele apontou com o queixo para continuar de qualquer maneira. Sim, Rohakan não deixou vestígios enquanto escapava, mas antes que ele pudesse, ele foi pego em uma batalha mágica com o Deculen. Lavane apresentou o registro. Era uma bola de cristal que continha Deculen e a batalha mágica de Rohakan. Quando ele injetou magia na bola de cristal, uma paisagem severa apareceu. O que é isso? Não há um mal-entendido. Como isso pode ser de Deculen? As pessoas na sala estavam zumbindo. A terra que eles viram foi virada de cabeça para baixo. Toda a vegetação na área havia sido destruída, e o chão em si foi destruído tanto que não deixou o pé constante. Deculen e Rohakan causaram isso. Até Sofim ficou surpreso com o que viu. Lavane respondeu com a cabeça curvada. Sim. Tem certeza? Sim. A torre mágica já concluiu a análise e a verificação. Eles detectaram sangue de Deculen e Rohakan. Foi inútil, mas o sentido estético de Deculen também desempenhou um papel em sua terraformação. Isso tornou possível manipular completamente seu ambiente não apenas para melhorar sua beleza, mas também para parecer um campo de batalha. Então, o único que obteve uma conquista relevante para essa questão foi Deculen. Isaac não respondeu rapidamente. Se Rohakan se destacasse apenas em magia, não haveria motivo plausível para o Império não pegá-lo. No entanto, Rohakan era uma pessoa com o espírito de um mago e o corpo de um cavaleiro. Rohakan era muito forte, mesmo para Isaac, tornando ainda mais difícil aceitar as conquistas de Deculen. A julgar apenas pelas consequências de sua batalha, eles poderiam facilmente deduzir que estavam bem comprovados. Ei, se você tem a boca, fale. Como vou entender sua posição se você não se explicar depois de deixar o inimigo do Império escapar? O tom de Sofia era mais um desdém do que de raiva. Os cavaleiros curvaram a cabeça em silêncio. Isaac tomou a iniciativa de responder. Deculen foi derrotado, então não posso dizer que ele conseguiu nada. A única razão pela qual ele não morreu é provavelmente apenas por causa da misericórdia de Rohakan. Eles tiveram um relacionamento de discipliação mestre no passado. Vejo que você só fala para dar desculpas. Sofia entorceu seus lábios. Um homem que matou a esposa de seu amigo íntimo mostrou misericórdia de Deculen apenas por causa de suas memórias como seu professor? Rohakan apenas ensinou Deculen por 3 meses. Eu até ouvi dizer que ele imediatamente fugiu no momento em que recebeu meio ano de pagamento. Chega. De agora em diante, seria mais eficiente deixar a morte de Rohakan para decunhar do que você. Acho que não há mais informações que valem a pena ouvir aqui. O imperador se levantou e saiu sem olhar para trás. Os cavaleiros do Palácio Imperial a seguiram. A mesa redonda, atingida por uma tempestade de tufões, tornou-se um terreno baldio desolado. Isaac ficou em silêncio em pensamento e Lavane lembrou a voz arrogante de Deculen. Todos vocês serão apenas um fardo. Estou dizendo para você irritar muito bem. A princípio, pensei que ele fugiu do puro medo de Rohakan. Lavane franzou a testa, fazendo Isaac olhá-lo. Mas, muitas vezes, quando você pensa que conhece alguém, acontece que não. O grande homem chamado Deculen também era famoso entre os cavaleiros templários. Quando Julia ainda era membro disso, foi Deculen quem atormentou seus recém-chegados inocentes. Pode ter sido que Deculen estava escondendo suas habilidades, ou talvez ele sempre tenha sido assim, mas nós o subestimamos. No entanto, Isaac apertou os punhos. Um fato mais certo é que não éramos fortes o suficiente. Hoje,
Ele prometeu novamente. Espírito. Algum dia, ele definitivamente caçaria aquele animal escuro. De qualquer forma, este relatório parece precisar de revisão. Naquele momento, uma voz estridente soou. Era o gênio do Império Rose. Um documento caiu gentilmente na mesa redonda, intitulada Arquivo de Pessoal, Decullen. Isaac riu quando viu uma passagem específica. Combat Power Expectations, nível 5. Se esse cara está no nível 5. Até Adrienne disse que Decullen era um nível abaixo dela. É claro que, na época, ele o descartou como besteira, mas agora ele podia concordar com ela. Dumb Intelligence Bastards. A Agência Imperial de Inteligência foi a que distribuiu documentos como esse, mas isso aconteceu às vezes. Eles desencadearam sem sentido o espírito competitivo dos Cavaleiros Imperiais. Se forneceram informações claramente erradas com a intenção de ferrar com eles. Isaac imediatamente pegou a caneta e a corrigiu. Uncombat Power Expectations, nível 1. Considerando que Adrienne, Rohakan, Zeit de Macan foram classificados em 0 em termos de poder de combate, pois eram impossíveis de medir, o Decullen deveria ser pelo menos esse nível. Envie este relatório diretamente para a Agência de Inteligência. Esses bastardos sujos estão jogando seus truques rasos com muita frequência ultimamente. Não havia nuvens na ilha do céu de riqueza de Vizard, uma ilha flutuante, e o tempo costumava ser claro devido à proximidade do sol. Graças a isso, as vistas ao ar livre se tornaram bonitas e coloridas, mas as pessoas que passavam por não eram tão coloridas ou diversas. Todos eram apenas bruxos em vestes. Você está falando sobre o problema do simpósio número 6. Sim. Cheguei à sede Atomic Vizar perto de Megizion. Monarch Hank Decullen. Eu verifiquei sua tese. Eu enviei minha tese com confiança, mas a resposta da pessoa responsável foi morna, provavelmente porque dezenas de fanáticos contestavam o problema todos os dias. Como você é o monarca classificado, a inspeção deve ser rápida. Foi isso. O gerente continuou digitando sem dizer nada, e eu saí imediatamente. Eu não esperava uma reação como Pergunta 6. De qualquer forma, quando eu estava prestes a voltar à mansão, notei uma figura familiar em uma das lojas de mágica aqui. Entrei e coloquei minha mão na cabeça dela. Ah, que porra é? Por um momento, o corpo de Iriel tremeu como um tornado. Depois olhou para trás como se estivesse prestes a me dar um soco. Sua reação surpreendeu até mim. Que tipo de pervertido? Ela olhou para mim e parou de falar abruptamente. Logo, o rosto de Iriel distorceu quando eu balancei minha cabeça. Você tem um vocabulário tão bonito. O quê? Você de repente tocou meu cabelo. Não tocar meu cabelo, por favor. Iriel consertou seu cabelo bagunçado com as 2 mãos. Eu sorri e perguntei. O que você está fazendo aqui? Eu também sou um mago. Se eu quiser vir aqui, eu posso. Iriel murmurou e olhou para mim. Eu verifiquei o item que ela acabará de ver. Era um livro de mágica avançado. Por que você não compra? Eu não posso comprar. Por quê? Por causa da minha classificação. Houve restrições de compra na riqueza da ilha de Vizard. Iriel, um assistente de classificação da solda que nem se formou na torre, não podia comprar um item tão avançado quanto o livro que ela estava segurando. Certo. Comprei o livro mágico, que era bastante caro, em 50.000 elnes, mas eu apenas entreguei a Iriel. Pegue. Realmente? Sim. Posso aprender magia. Iriel pediu afirmação. Eu pensei que sabia o porquê. O ex-Decullen provavelmente temia que Iriel o ultrapasse, o que o fez impedir que ela o estudasse. Sim, você deve aprender a se proteger agora. Eu não era tão tacada quanto ele era. Acima de tudo, Decullen tinha muitos inimigos. Eles podem levar o refém dela. Ok. Bem, meu nível de habilidade de autodefesa também é... certo. Iriel, eu tenho algo para você. Entreguei a Iriel um pacote grosso de documentos. Foi a tese editada. Este é o presente de tese que eu prometi a você outro dia. Isso. Um mago que se assemelhava a Allen. Ponien. O que esse mago está fazendo hoje em dia?
Ele deve ser desanimado. Yeriel deu de ombros. Dejetado. Você levou a tese dele, então ele está perto de desistir. O que você quer dizer? Você não estava tentando roubar sua tese. Eu não ouvi nada sobre isso desde então. Eu franzamos a testa. Acabei de corrigir algumas coisas. Devolva-as depois que você terminar. Hein? Sério? Sim. Yeriel olhou para mim com surpresa, quase como se estivesse pensando se ela deve acreditar em mim ou não. No entanto, ela assentiu e colocou na bolsa. Para onde você está indo agora? Vou à torre para preparar a aula. Prepare a aula. Sim. O Barão da Cinza chegaria em breve. Eu planejava manter o maior número possível de aulas práticas para garantir que os alunos possam se defender contra ele. Louina estava ciente de sua situação de ser abandonada em um instante. No passado, os professores titulares da torre da Universidade Imperial a trataram muito bem, dizendo que ela era rival de Decullen. Mas agora ela estava aqui com a cabeça baixa. Eles a ignoraram como se nada tivesse acontecido. Ela poderia entender isso. Decullen a derrotou. No entanto, isso é demais. Ela foi designada para um escritório no 23º andar. Não estava muito longe do térreo, e ela ainda podia encontrar magos regulares no elevador. Era uma sala mais adequada para um recém-chegado que acabará de ser contratado como professor em tempo integral. Ela sabia, no entanto, este não foi o único deculeio de humilhação preparado. No entanto, não importa o que ele fez ou que vergonha a aguardasse, ele não seria capaz de quebrá-la mais. Ela estava pronta para superar tudo. 5 anos não foram tanto tempo. Acima de tudo, no contrato, houve uma cláusula estipulando que, se Decullen se tornasse presidente, ele faria o possível para fazer de Louina o diretor-professor. Não há banheiro no escritório. Louina riu. Não havia banheiro no escritório. Não havia banheiro no escritório. Ela saiu para lavar o rosto. Ela encontrou um professor. Era Ciare. Ao contrário dela, que se rebelou contra Decullen até o final. Ciare sugou Decullen no começo, mas depois tentou ficar com ela como bastão quando ela ganhou destaque. Professor Louina, seu escritório está no 23º andar. Ela já começou a dizer coisas que se afastaram. Sim, esse tipo de experiência também é muito importante. É divertido. Louina sorriu intensamente. Ciare assentiu, parecendo que ela estava segurando risada. Sim. Então, boa sorte, aproveite sua experiência. Subir do fundo será divertido, como você disse. Quando ela saiu, Louina ouviu uma risada. Assim que entrou no banheiro, ela lavou o rosto com água fria. Tão irritante, parece que foi ontem quando ela veio a mim pedindo ajuda. Suspirando, ela limpou o rosto e voltou ao escritório, onde sua mesa estreita, pequena demais para colocar apenas 3 livros mágicos, a aguardava. No entanto, antes que ela pudesse começar a trabalhar, a porta se abriu sem a permissão dela. Professor Louina, um pacote chegou para você. Ela nem disse para ele deixar, mas ele colocou em sua mesa e saiu de qualquer maneira. Essa inhospitalidade era inimaginável no reino. Louina suprimiu com força as lágrimas que estavam prestes a explodir. Acostume-se a isso. Acostume-se a isso. Ela abriu o pacote com as palavras Pergunta 6 Resposta escrita nele. Isso é da Decullen. Louina riu. Questão 6 do simpósio. Magia rúnica em inscrições antigas. Ela estava quase preocupada com o motivo pelo qual ele aceitou o desafio. Primeiro, para resolver o problema 6, a interpretação de suas runas precisava ser precedida. Embora nada se saiba sobre eles, deduzi seus significados e formei combinações usando meu próprio sistema de interpretação. A primeira página foi preenchida com uma introdução. Entre as runas da inscrição, havia apenas 3 que poderiam servir como circuito. Como resultado da combinação das runas com base nela, a fórmula a seguir pode ser implementada. A partir de então, sua fórmula começou. Era como um script alienígena que não podia ser descrito com cartas ou por tipo. Louina vestiu seus óculos e leu a folha de respostas. O trabalho do juiz era descobrir o que estava errado. Foi bastante agradável. Então um sorriso já estava nos lábios de Louina. Vamos ver. A princípio,
era por diversão e curiosidade. Mas uma linha, 2 linhas, 3, 4. Enquanto ela lia lentamente, sua expressão endureceu. Interpretação de runas, mudança de pensamento, descrição da fórmula, conexão da lógica, composição da resposta. A solução de Decullen aparentemente coletada e entrelaçada dispersa peças através de um processo que era tão ordenado e claro quanto sua personalidade. Foi anormalmente organizado. Não tinha brechas teóricas. O Decullen iniciou o raciocínio indutivo com base na ideia de que apenas 3 runas funcionavam como um circuito, mas no final, ele chegou à conclusão perfeita para ela dedutivamente. Ele até mostrou precisão na verificação de sua resposta na forma de um círculo mágico. Louina sentiu uma dor de cabeça perfurar seu templo. Antes de examinar o conteúdo da resposta, certas náuseas surgiram. Eu não sou o Decullen que você já conheceu. A voz abominável de Decullen veio à mente. Não poderia ser. Esta não poderia ser a resposta dele. Não havia como ele fazer isso sozinho. Ele não poderia ter escrito esta tese. Espere. Louina respirou fundo e bagunçou seus cabelos. Algo quente estava fervendo dentro dela. Ela se sentiu tonto. O mundo ao seu redor parecia girar. Decullen, essa ideia não era sua. Isso não foi a conquista da Decullen. Se sim, de quem foi a conquista? Quem diabos deu essa conquista ao Decullen? Foi uma mentira que seria revelada no local de prova de qualquer maneira. Então por quê? Nessa pergunta, a voz de Decullen veio à sua mente novamente, como se estivesse dizendo a ela que essa era a resposta. Eu não sou Decullen que você já conheceu. Cale-se! Louina pegou a folha de respostas com força. Quando se tratava de assuntos teóricos, Decullen nunca a superou. Mesmo com a ajuda dele, ele ainda estava muito atrás dela. Isso não faz sentido. Como você pode pensar nisso? Você? Como? O fogo dentro dela ficou ainda mais forte. Foi a primeira vez que ela se sentiu assim, e ela nunca pensou que sentiria por causa do Decullen. Esta é uma mentira que será revelada mais cedo ou mais tarde. Mas por que diabos? Negando seus sentimentos de inferioridade e ciúme, Louina só pensou nas intenções de Decullen. Ela pensou no lugar da prova porque essa não era a resposta dele. Ela pensou em uma maneira de verificá-lo completamente. Espere por isso. Desta vez, não vai dar o seu caminho. O dia de Louina alcançou o pior. 23º andar da Torre Mágica, escritório do professor Louina. A noite já estava profunda, mas ela ainda estava escrevendo o plano de verificação para a tese de Decullen. Sua caneta de fonte quebrou. Só então ela notou o sangue pingando do nariz para o documento. Louina olhou fixamente para as manchas a cada gota à esquerda. Náusea a envolveu e seu coração bateu como se estivesse martelando contra o peito. No fundo de sua consciência, um sentimento bizarro subiu, fazendo com que ela olhasse pela janela involuntariamente, onde encontrou a lua engolida por nuvens cinzas do lado de fora. O mundo havia sido engolido na escuridão, como uma mulher estranha refletida no painel de vidro. Seus olhos foram tingidos em vermelho. As gotas de sangue vieram na forma de lágrimas. Ela pensou em ter certeza de que era uma sanção nasal. Enquanto ela pensava sobre isso, partículas não identificadas subiram do ombro, criando uma atmosfera esfumaçada onde as cinzas pareciam se espalhar. Louina olhou apressadamente para o ombro dela, mas não encontrou nada fora do comum. O ambiente dela era completamente normal. Estou ficando louco, Louina suspirou. Bem, ela havia passado por muito tempo ultimamente. Decullen a sequestrou e não foi alimentado por quase uma semana como seu cativo. Ela estava prestes a morrer de fome quando finalmente concordou em prestar um juramento humilhante. Foi um milagre. Sua mente ainda estava intacta. Eu deveria ir para casa e descansar. Louina organizou a pilha de documentos que ela havia criado e os colocou em sua bolsa. Ela então apagou as luzes, fechou a porta do escritório e saiu da torre. Se contorce, em meio à escuridão, um pulso desconhecido continuou. Quarta-feira, 14 horas. Eferene e seu grupo estavam trabalhando no projeto do grupo na sala de estudo da torre. No entanto, como já estava em seus estágios finais, eles decidiram desacelerar um pouco o ritmo. Uma carta. Droga.
Você está maldoso. Eurozan, Dani Zepel. Os três caras jogaram um jogo de cartas. Silvia fechou os olhos, ainda preocupada com o projeto, e Eferene leu uma carta. Para Efenene Luna. Recebi sua carta. Eu acredito em seu talento e espero que você também. Lembre-se sempre de andar não pelo caminho justo, mas o forte e inabalável. Se você colocar todo o seu coração nele e não poupar nenhum esforço, bons resultados certamente o esperam. São 5 linhas. Embora tenha sido curto em comparação com a carta de 10 páginas que ela enviou, ela ainda apreciava a resposta dele. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, ela não deveria ter escrito sua promessa de se tornar o melhor mago, assim como Roal era a melhor carne. O Efeneno ainda estava satisfeito, no entanto, e mantinha a carta. Apenas alguns segundos se passaram quando ela gritou e puxou um lenço do bolso interno de sua túnica, de repente chegando a uma realização. Foi o belo lenço que um cavalheiro lhe deu enquanto estava chorando no último festival universitário, devido a uma peça chamada Retrato de um Dia Triste. Espere um minuto. O padrão bordado no lenço e o padrão gravado no canto da carta. Eles são semelhantes. Os alunos de Efereno refletiam o logotipo. Não parecia ser uma insígnia familiar, mas parecia uma marca sofisticada. De qualquer forma, ela pensou que definitivamente não era uma coincidência. Espere um minuto. Eferene agarrou a cabeça e pensou. Ela nem se lembrava de como era essa pessoa. Ela estava chorando tanto que não podia ousar olhá-lo nos olhos. Sem chance. Ele estava realmente assistindo? Ele está literalmente assistindo meus talentos? Sim. Ela se sentiu emoção fervendo dentro dela depois de tanto tempo, achando essa situação divertida. Eferene sentiu um arrepio subir a espinha enquanto acariciava gentilmente o queixo. Naquele momento, uma voz afiada perfurou sua maravilha. Fique quieto, Efereno estúpido. Silvia estava olhando para ela com olhos ferozes. Sua concentração foi quebrada. Sinto muito. Eferene se desculpou brilhantemente e fechou a boca, e Silvia fechou os olhos para tentar se concentrar no projeto novamente. Mas seus ouvidos e pálpebras continuaram picando como se estivesse ouvindo e olhando para 2 assuntos diferentes. O canto de sua boca continuava torcendo para cima também. Certo. Você ouviu os rumores sobre Rohakan. Os membros do sexo masculino de seu grupo mudaram de repente do assunto. Efereno corrigiu sua postura por culpa. Ela não apenas ouviu falar dele. Ela estava lá com ele. Rohakan, mesmo meu pai não me diz nada sobre o problema. Tudo o que ouvi é que é confidencial. Ouvi dizer que há rumores de que ele lutou com o professor Deculen. Sério, ainda assim, seu oponente era Rohakan. Provavelmente há uma enorme diferença de nível entre ele e o professor-chefe. Felizmente, eles pareciam não saber nada. Nossa aula começará em breve. Devemos continuar. Efeneno, Silvia, você vem. O trio se virou. Nesse momento, Silvia abriu os olhos novamente. Eu sou. Eles armazenaram seus rolos na sala de estudo. Depois saíram e montaram o elevador juntos. Silvia sussurrou. Você sabe o que aconteceu naquele dia é um segredo, certo? Por que você está perguntando algo tão óbvio? Você realmente acha que eu sou estúpido? Sim. Jim, eles chegaram no 3º andar, mas Eferene saiu do elevador um pouco mais tarde porque os nobres bruxos esperando perto do corredor correram para Silvia. O que ela é? Um ídolo. Silvia, eu ouvi. Eles disseram que você rompeu a barreira de Rohakan desta vez. Você é incrível, ensina-nos mais tarde. O quê? Quebrou sua barreira. Tudo o que ela fez foi comer meus espetos de peixe. Grunting. Efereno abriu a porta e entrou na sala de aula. Acho que estamos fazendo algo hoje também. Assim que entrou, ela encontrou uma visão incomum. Olhando em volta, ela percebeu que estava em um campus universitário. Todos os edifícios do campus, como cafés, ginásios, salas de aula, jardins, becos, lojas, restaurantes, foram implementados. A única exceção é a Torre Mágica. Uau, hein? Olhando para trás, sem muita reflexão, Efereno ficou surpreso. A porta em que ela entrou desapareceu.
Um jardim vazio tomou seu lugar. Uma sensação estranha passou por sua nuca. Estamos tendo uma aula com tema de fantasma hoje? O que isso tem a ver com elementos puros? Embora. Os fantasmas são, na verdade, elementos puros, dizia ele. Você pode me ouvir? A voz do professor assistente Allen veio do céu. Já são 3 horas, então vamos começar a aula. Se houver uma estreia que não possa entrar, eles já estão desqualificados por estarem atrasados. Se eles estivessem um segundo atrasado, foram removidos da aula de hoje. Decullen defina claramente essa regra. Os ouvidos de Efereno picados. A classe de Today é um estágio para testar suas habilidades. Pense neste lugar como uma barreira virtual, e você está preso atualmente. Seu objetivo é escapar em 180 minutos. 1. Foi uma aula bastante interessante. Aconselhar-se que existem monstros criados pela barreira espalhada por todo o seu interior. Além disso, o diretor Decullen não serve como seu aliado e protetor. Hoje, ele estará vagando pela área, tentando eliminá-lo. Decullen. Ao ouvir isso, Efereno sentiu-se bastante emocionado. Ela teve mais uma oportunidade de desafiar legalmente Decullen. Como o professor Decullen e outros professores estão monitorando esta classe, você nunca estará em perigo real. No entanto, lembre-se de que, no momento em que você é encontrado em qualquer situação que normalmente seria considerada mortal fora do cenário educacional, você será considerado eliminado. Seu desempenho nesta atividade será refletido em suas notas. Sua explicação ainda não havia terminado, mas um uivo já havia ecoado para onde ela estava. O Efereno olhou em volta, encontrando um cachorro selvagem e de olhos vermelhos. As cinzas babaram da boca. Estou ansioso para testemunhar seu uso prático de magia. Agora, deixe a aula começar. Assim que a professora assistente terminou seu monólogo, Efereno imbuiu sua pulseira com sua mana. Pouco tempo depois, ela disparou magia, uma combinação de elementos de vento e água, contra a besta raivosa que faz seu caminho para ela. A água que ela ejetou foi condensada em um projétil em forma de crescente extremamente alto, aparafusando pelo espaço uma velocidade de mais de 500 metros por segundo. Embora tivesse um alcance curto, seu corpo a corpo e o poder de corte era comparável a qualquer espada por causa da série de destruição usada com sua magia elementar pura. Esta foi a lua da água que Decullen a ensinou. O corpo do cão selvagem foi dividido em quartos. Agal. Efereno deu de ombros. Como ela, no entanto, ouviu um grito ecoando de não muito longe. Onde você está? O Efereno correu em direção à fonte imediatamente. Ela aplicou o elemento vento ao corpo, permitindo que ela se mova em velocidades rápidas enquanto criava ruído mínimo. Ela chegou rapidamente, mas parecia que ela estava tarde demais. Em vez de uma pessoa, ela encontrou uma nota. Celi foi eliminado. Sinto muito. Eu gostaria de ter chegado você mais cedo. Foi uma pena. Clicando em sua língua, Efereno colocou a nota no bolso e se moveu. 40 minutos se passaram. Apesar das ameaças espalhadas ao seu redor, Sylvia andou orgulhosamente. Ela nem tentou se esconder ou ficar em silêncio. Em vez disso, ela só revelou sua dignidade sem hesitar. Os retomados por sua luz graciosa exibiram os dentes e brandiram suas garras, mas as consequências de ousar desafiar o próprio sol foram horríveis. Todos eles foram chamados pelo calor de sua magia, oxidando-os enquanto lutavam desesperadamente para sobreviver. Sylvia. Logo depois, ela ouviu alguém chamar seu nome. Após sua fonte, ela encontrou Lúcia, Jules Pennyback, um grupo de aristocratas que pareciam estar colados. Lúcia perguntou: "Você quer escapar da barreira conosco?" Sylvia balançou a cabeça. Sim. Bem, seja forte, então. Como se Lúcia apenas a pedisse por formalidade, eles passaram rapidamente depois que ela respondeu. Não, eles passaram e logo começaram a fugir na direção oposta. Sylvia logo descobriu o porquê. No horizonte estava um nobre que irradiava uma aura poderosa e esmagadora. Professor Decullen. Agora que ele se tornou um inimigo, ele se tornou um oponente mais assustador que qualquer um que ela pudesse pensar. Suprimido por sua presença dominadora, Sylvia imediatamente fechou os olhos. Por um momento, ela virou o chão que ficou na água e submergiu-se nela, prendendo a respiração naquele estado.
O som dos passos ecoou acima de sua cabeça. Ah! Logo depois disso, ela ouviu um grito. Ele provavelmente capturou a gangue de Lúcia. Esses caras eram idiotas por pensar que o aço do professor poderia ser evitado correndo. Ela não sabia os detalhes de seu mecanismo, mas uma vez sob o radar, eles não podiam mais escapar de sua busca, a menos que passassem no subsolo, o que foi exatamente o que ela fez. Sylvia se escondeu, esperando em silêncio. Logo, ela ouviu outra voz. Era familiar e bobo ao mesmo tempo. Não, foi muito estúpido. Parar. É veneno. Um confronto frontal é tolo. Este não é um confronto frontal. Temos a vantagem em números em... Onde você vai? Volte. Pelo que ouviu, as pessoas de veneno resgatadas pareciam ter fugido. Pouco tempo depois, um ruído acentuado soou, parecendo faíscas atingindo metal. Efereno aparentemente tentou manifestar magia, mas... espere. Ela não a chamou de estúpido sem motivo. Sylvia suprimiu o riso ao ouvir o grito de Eferene, surpreendentemente conseguindo suportar. 120 minutos se passaram. Ainda assim, não me arrependo. Efereno, mal conseguindo escapar, suspirou enquanto esfregava seu corpo latejante. Lúcia e os outros fugiram depois que ela o salvou, o que ela achou ridículo. Ela pensou que eles poderiam ter assumido desde que havia 4 de lado e apenas um no dele. Seja paciente. Seja paciente. Efereno suprimiu sua raiva enquanto ela explorava e analisava a barreira. Seu método de escapar era quebrá-lo. Os tipos de bestas aqui são golems, cães selvagens, morcegos. Ela olhou para o céu, encontrando um enxame de morcegos vagando pelo ar. Seu olhar se estreitou para eles. A órbita deles segue um certo caminho. Ela lançou mana pelo ar, prendendo-o a um morcego. Ele agitou junto com seu vaso, transmitindo informações úteis ao Efereno. É provável que seu trabalho procurasse inimigos e transmitisse sua localização ao Deculém, mas eles estavam circulando de forma irregular. No entanto, como toda a órbita tinha um centro, ela poderia prever seus movimentos com base na trajetória de sua rotação. Efereno fechou os olhos e lembrou o cenário ao seu redor. Ela então olhou para cima, calculando a envergadura coletiva do morcego. O resultado foi: Ranger. Quem está aí? Efereno em pânico. Uma silhueta saiu do canto. Efereno, então você não está morto. Sylvia. Ela suspirou e colocou a mão no peito. Suspiro. Mesmo se formos eliminados, não seremos mortos. De qualquer forma, você veio na hora certa. Sente-se. Ela apontou para o chão ao lado de onde estava sentada. Sylvia, no entanto, fez uma cadeira com cerca de 1 metro de altura através da magia. Sentado nele, ela olhou para Eferene. Você não está descendo de lá. Apenas diga isso. Você já vai crescer. Diga isso. Suspiro. De qualquer forma, acho que temos que quebrar essa barreira para escapar. Mas para fazer... Academia. Sylvia interrompeu Eferene, que assentiu de qualquer maneira. Então você já descobriu isso também. Acho que o núcleo da barreira está lá. O Efereno apontou para a academia que apareceu do outro lado do beco. Mantendo silêncio, eles se comunicaram através da linguagem corporal, concordando em caminhar até a academia juntos. Movendo-se com cuidado para não ser visto por cães e morcegos, eles chegaram ao seu destino com segurança e se agarraram à parede. O Efereno espiou primeiro uma janela, encontrando imediatamente o chefe final no meio do prédio. É Deculém. Deculém estava com dezenas e centenas de animais. Após a inspeção de Kenner, parecia que ele estava lendo um livro. Sylvia estreitou os olhos. Efereno arrogante. Vamos lá. Ele é nosso inimigo agora. O Efereno olhou para dentro novamente. Seu interior era bastante espaçoso, sendo um campo aberto. O núcleo da barreira estava flutuando no meio do ar, posicionado em um lugar que permitiria ao professor protegê-lo facilmente. Eles estavam conduzindo um ensaio prático em que Allen fez um grande esforço, de acordo com o design de Deculém. Não havia como isso ser fácil. Acho que um de nós precisa chamar a atenção dele. Eu farei isso. Não. Sylvia balançou a cabeça.
Eu vou fazer isso. Você? Você vai ficar bem. Os olhos de Efereno se arregalaram. Ela pensou, é claro, que estava apenas tentando ganhar uma nota alta para si mesma. Você não pode chamar a atenção dele, pois é estúpido. Puxa, ok. O que você vai fazer? Como você vai chamar a atenção dele naquela academia? Olhe, seus 4 lados estão abertos. Ele também sabe disso, então ele colocou o núcleo lá. Você e eu somos diferentes. Sylvia puxou o pincel e puxou um quadrado, uma alça no chão. Logo se materializou como uma substância nobre. Vá lá dentro. Eu o conectei à academia. E se estiver bloqueado ao longo do caminho, você está duvidando de mim. As sobrancelhas de Sylvia se contraíram. Não é que Eferene abriu a tampa, revelando que parecia um bunker subterrâneo. Isso é incrível. Eu admito. Em admiração, ela esticou a palma da mão por um alto. No entanto, Sylvia só olhou para a mão dela. Efereno arrogante. O quê? Você não sabe o que é isso. Não exagere. Basta entrar. Descubra quando sair mesmo. Ok. O Efereno entrou no corredor e Sylvia abriu a porta da academia. Como esperado, Decullen ficou do outro lado. Os bestas cinzentos mostraram hostilidade em relação a ela. Você terminou de discutir as coisas? Decullen perguntou, ainda lendo. Sylvia assentiu. Eu vejo. Ele fechou seu livro. Como se fosse tomá-lo como um sinal, seus lacaios na academia atacaram ela. Sylvia fechou os olhos e soltou as 3 cores principais. Originada de sua fonte de alimentação, eles pintaram o mundo ao seu redor, transformando o interior da academia comum enquanto ela se desenhava sobre ele. Vermelho, verde, azul. Essas 3 linhas de tinta misturadas para formar todas as outras cores, envolvendo lentamente o campo de batalha com elas. Não havia monstros em sua paisagem recém-desenhada. Todos foram dizimados sem sequer poder resistir à sua pintura. Portanto, as cinzas desapareceram quando o edifício se transformou em um campo gramado fresco. Foi o fruto da inspiração que ela recebeu de Decullen, a mágica que incorporava seu talento e a emoção que ela sentiu durante os exames intermediários. Eu posso fazer o que eu quiser neste mundo. Decullen examinou a área, seus olhos procurando um certo intermediário. Eu não usei uma pedra de mana para me ajudar com isso. Fiz tudo sozinho. Sylvia colocou a mão no peito enquanto olhava para ele, de pé bravamente diante dele. Eu sou Sylvia. Você sabe quem eu sou. Sua voz parecia cheia de confiança, mostrando confiança desenfreada com sua fé e orgulho em si mesma. Tais eram as características de alguém tão poderoso e nobre quanto ela deveria exibir. Decullen parecia satisfeito. Bom, magicamente, isso é perfeito. No entanto, no momento em que Sylvia fechou os olhos e os abriu, Decullen já a alcançou. No entanto, você não deve deixar seu corpo vulnerável. O Barão das Cinzas amplificou suas próprias habilidades físicas e mágicas por meio de parasitas, o que fez os jogadores lutam não apenas contra sua magia, mas também contra suas proezas físicas. Os assistentes de jogadores apenas aumentariam suas estatísticas, mas os assistentes NPC, ao contrário dos jogadores, precisavam treinar seus corpos. Você é eliminado. Decullen estendeu o dedo e bateu na testa de Sylvia. Ela olhou para ele sem piscar. Não. Ela orgulhosamente respondeu enquanto balançava a cabeça. Antes disso, eu entendi. Ele ouviu um grito de muito atrás dele, sua reação a qual parecia dizer que ele já sabia quem era sem sequer olhar para trás. Efereno, aprendemos o núcleo da barreira. Ela levantou a mão, segurando o núcleo da barreira como se pedisse para ele olhar em sua direção. A pulseira no pulso direito tremeu enquanto ela imbuava sua mana nela. Ufa! Os debutantes comuns não seriam capazes de destruir o núcleo que ela segurava e desmontava a barreira. Mas o Efereno não era estreante comum. Quando sua mana girou de sua pulseira e permeava ao redor do núcleo, toda a barreira começou a tremer. O solo também vibrou, quase como se estivesse experimentando um terremoto, fazendo com que poeira e cimento caírem do teto da academia. Uma rachadura apareceu no céu e, pouco tempo depois, o próprio espaço se separou.
A barreira quebrou como uma cúpula de vidro. Seus fragmentos se espalham indefinidamente, sob sua chuva, se aquecendo em seus fragmentos. Decullen riu, aparentemente orgulhoso deles. Eles sentiram como se ele estivesse dizendo a eles que haviam se tornado indivíduos incrivelmente confiáveis. Sylvia e Eferene olharam fixamente para o professor. Foi a primeira vez que eles o viram sorrir. Ok. Depois de um tempo, ele declarou: Você ganhou. O Efereno sentiu um arrebatamento subindo de profundidade dentro dela. Em sua cabeça, os fogos de artifício ressoaram alto quando um êxtase insuportável aumentou. Efereno, Sylvia, vocês dois tiveram pontuações perfeitas. Seus arredores retornaram ao seu estado original, revelando sua sala de aula habitual. Sua atitude cooperativa foi perfeita. Pouco tempo depois, a porta da sala de aula se abriu e os eliminados mais cedo entraram como instruído por Allen. Efereno encontrou Lúcia entre eles. Ela tentou ajudá-los, mas esse covarde apenas fugiu. Corcunda. Lúcia, em troca, apenas olhou de volta para ela com um olhar veneno como se estivesse dizendo: E daí? Sente-se. Decullen ainda parecia ter algo a dizer. Efereno olhou para o relógio. Já estava depois das 6 horas. Ele estava agindo estranho. Nunca se esqueça da barreira que envolveu o dormitório durante o recente incidente. Esta aula foi realizada para preparar todos vocês, caso algo como acontece novamente. É claro que ainda é uma aula. Algum dia, você experimentará essa situação em um ambiente real. Decullen olhou para Allen, que então trouxe uma caixa cheia de máscaras de gás. Se isso acontecer novamente, lembre-se sempre de que a chave para sua sobrevivência é a sua cooperação com os outros. Além disso, certifique-se de carregar sempre essa máscara de gás mágica com você o tempo todo. Decullen distribuiu os itens através da psicocinese. Eferene sorriu enquanto olhava para ele, apenas para se surpreender tanto que fez com que seus olhos se arregalassem sem saber. Ela pensou que era apenas uma das máscaras de gás comuns, mas era de primeira. Isso não é muito caro. Ótimo trabalho, todos. Para aqueles que foram eliminados hoje, reflitam sobre o que aconteceu, o que você fez de errado. O professor assistente Allen fornecerá informações mais detalhadas sobre isso, se você quiser. Tudo o que você precisa fazer é perguntar a ele. Isso conclui nossa classe para hoje. Com essas palavras, Decullen deixou a sala de aula. Os debutantes que foram eliminados no início da atividade também foram embora imediatamente, murmurando para si mesmos. O Efereno, no entanto, permaneceu na sala de aula e apreciou seu pós-brilho trazido pela vitória. É assim que os bruxos crescem. Sua felicidade atingiu uma liga completamente diferente. Você ganhou. Decullen parecia satisfeito. Quando ela ouviu, enorme adrenalina correu pela cabeça. Obviamente, o professor Decullen provavelmente deixou algumas coisas deslizarem, considerando que ele nem comava o aço de madeira que ele tão apreciado. Independentemente disso, ela sabia que seria difícil sentir a emoção que amarrou seu coração novamente. Agau. Efereno reorganizou seus pensamentos. Ela não estava feliz porque ele a elogiou. Ela estava feliz porque o derrotou. Ótimo. Efereno apertou os punhos. Usando sua vitória como justificativa, ela decidiu fazer uma boa refeição hoje. Meu jantar para esta noite será roal. Todo mundo já havia saído e já estava escuro lá fora, mas Decullen permaneceu para trás, escrevendo no quadro negro da classe A. 4 coisas a ter em mente. 1. Rompe o núcleo da barreira. 2. Evite carregar de frente e concentre-se em cooperar entre si. 3. Sobreviva. 4. Nunca se esqueça que este quadro serve como o único vínculo entre vocês e eu. Depois, Decullen lançou a mão de Midas. Magic levantou-se de seus dedos e cobriu sua superfície. Em preparação para quando o Barão das Cinzas apareceria sem aviso prévio, ele deixou seus alunos mais alguns conselhos.